Oi, gente! Sejam bem-vindos à minha live. Hoje a gente vai conversar sobre histórias de terror ao lado do Michael Guedes, que é um autor super parceiro aqui da Scrive. Ele já encontrou a gente na Bienal da Scrive, da Bienal da Scrive, no Bienal do Livro, no Encontrinho com a Scrive. Ele já teve texto dele no top 5 de concursos nossos. Ele tem livro na plataforma, ele tem diversos textos, contos, enfim. E tem uma comunidade também. Então, ele é super ativo na Scrive. Ao final da live, como eu sempre faço, eu vou deixar o link que vai direto pro perfil dele, para vocês poderem dar uma olhada nos conteúdos dele, se vocês ainda não conhecem ele, né? Porque, como eu falei, ele é super ativo na plataforma. Então, acho que muitos de vocês já devem ter visto ele por lá. Chega de enrolação, né? Ele já tá aqui, já vou convidar ele para entrar na live e vamos começar. Peraí que já estou chamando. Vamos ver. Oi, Michael. Tá me ouvindo? Ah, acho que agora foi. Oi, tô Oi, ouvindo. tudo bem? Tô Tudo te bem ouvindo aí? também. Tudo Tá, bem. dá pra ouvir bem aí? Tá dando pra Tá. ouvir bem? Porque tempo de chuva aqui fica bem instável. Ai, a minha internet também não tá muito boa, mas por enquanto, ok. Né? Sempre tem. Mas muito obrigada por estar aqui, ter participado, fazer parte de mais uma das coisas na Scrive, né? Você já faz parte de tantas É, coisas por aqui. uhum. Eu que agradeço pelo convite, né? Ainda mais para por esse tema. A gente voltei. Acho que caiu, hein? Voltei? Voltou. É que me ligaram. Aí saiu da tela. Mas tudo bem, deu certo. Vamos lá, então, bora começar. Acho que antes de mais nada, eu sempre gosto de saber um pouquinho sobre como que você começou a escrever. Como que a escrita surgiu na sua vida. Então, na verdade, eu escrevo há um ano só, né? No final de junho agora, eu escrevi e publiquei meu primeiro conto. Antes disso, eu nunca tinha escrito nada. Mas eu acho que essa ideia de escrever veio do cinema, né? Porque eu Hum, sou apaixonado por cinema desde pequeno, né? Consumo muito filme desde quando eu era bem pequeno, principalmente do gênero terror. E eu tinha um costume, né, de quando eu era criança, de sempre que eu terminava de ver um filme, eu já corria para os cadernos que eu tinha e reproduzia, né, o que eu assisti, eu reproduzia no papel. Então eu contava ali as hum, histórias dos filmes que eu tinha assistido, né? Criava o hum. balãozinho de diálogo e tudo. E chegou uma época que eu tinha uns 3 sacos cheios de tantos filmes que eu assisti e reproduzi em cadernos, né? Tinha muita coisa. E foi passando o tempo e eu comecei a criar as minhas histórias, né? Tipo, parei de imitar os filmes que eu assistia e criei as minhas próprias, né? Como se fossem quadrinhos, né? Mas não era bem quadrinhos, era bem tosco mesmo. E aí foi passando o tempo, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, eu escutava muito heavy metal, né? E quis montar uma banda com uns amigos, né? E eu fiquei responsável por escrever as músicas. E nas músicas que eu escrevia já tinha um pouco de terror também, né? Tipo, eu nem Aham. sonhava em ser escritor nem nada, mas acho que já vinha dessa época, né? E eu escrevia letras bem de terror, de cemitério, zumbi, vampiro, essas coisas. E aí o tempo foi passando, chegou uma época que eu descobri que eu não só gostava de filme, que eu tipo, me interessava muito, comecei a ler livros sobre cinema, essas coisas, e eu quis fazer filmes, né? Tentei várias vezes, né? Fracasso. Até hoje não consegui filmar nada. Já me envolvi com algumas pessoas também para escrever, já cheguei a escrever roteiro, tudo. E aí chegou Uhum. uma época que eu fiquei bem frustrado, né? Por nunca conseguir colocar minhas ideias, né? Para fazer filmes. E eu, tipo, do nada, assim, falei, já que eu não consigo fazer filme, vou ver se eu escrevo, né? Foi um ano atrás que eu pensei nisso, né? E aí, do nada, um dia, assim, bem espontâneo, eu fui e comecei a escrever, Uhum. na intenção de mostrar só para amigos mesmo. Mostrei para minha Uhum. esposa, para um amigo meu,
eles gostaram, e eu publiquei na internet, no Facebook. E não imaginei que fosse ser bem compartilhado, né? Compartilharam bastante. Aí comecei a receber mensagem de gente que eu nem conhecia, perguntando se eu tinha livro para vender. E eu falei, caramba, né? Nem esperava nada disso. Até então eu nem queria ser escritor, só escrevi por hobby mesmo. E aí, umas 2 semanas depois que eu escrevi esse primeiro conto meu, chegou até uma pessoa, né? A Josi Santos, da editora Albi, né? Ela leu Uhum. esse meu primeiro conto e me convidou para participar de uma antologia, né? Que é essa Uhum. antologia aqui, 1987. São histórias que se passam nos anos 80, né? E como eu sou Aham. apaixonado pelos anos 80, né? Eu aceitei o convite dela e, tipo, nem imaginei, né? Tipo, em 2 semanas que eu escrevi, já ia ter meu rosto estampado na página de um livro, né? A coisa que eu nem esperava. E eu escrevi, deu tudo certo, publicaram um livro. E aí eu comecei a receber mais convites, as pessoas começaram a me seguir, perguntando de contos novos, livros. Tive contos narrados em podcast, essas coisas. E foi aí que eu Aham. falei, acho que eu sou escritor, né? Não sei. Eu tinha escrito uns 3 contos, aí eu fui lá no meu perfil no Instagram, mudei para escritor, tudo. E, tipo, na verdade, essa é a história de como eu comecei a escrever, né? Não tem muita história porque faz um ano só, né? Tipo, tá sendo muito novo para mim ainda isso. Não me acostumei ainda, para falar a Ah, mas verdade. você contou aí que você já escrevia ó, há um tempão. Acho que É, olhar mais como escritor mais recente, né? Mas de escrever. agora, bem recente. E cinema realmente é uma área muito difícil no Brasil, né? Muito fechada. É. Em quem tá Uhum. dentro. A escrita também, né? A Não, sim. arte no Brasil é mais. É complicada, né? Não que a No escrita geral. seja fácil, né? É. Mas o cinema você depende de muita gente. Escrita você pode sentar sozinho, escrever e publicar você mesmo. Então acaba sendo um pouquinho mais fácil você conseguir fazer algo dentro da literatura. O cinema já é mais complicado. Mas ainda vai sair. Ah, com certeza. Tudo tem seu tempo, né? E é muito louco como as coisas acontecem, né? Você mesmo falou, você publicou sem pretensão nenhuma, e quando você viu, você estava numa antologia, num livro. Então, Isso. as coisas demoram muito mais, às vezes são rápidas, mas é louco como as coisas vão acontecendo, né? É mesmo. É. E quando você conheceu a Scribe? Quando que foi? Eu comecei, como eu falei, né? Eu publicava no Facebook só, mandava para Uhum. amigos no WhatsApp. E eu pesquisei plataformas para escrever, né? Eu até achei o Wattpad, essas assim mais conhecidas, né? E aí, só que eu não tinha me achado ainda com nenhum site, né? E eu comecei a pesquisar vários, achei vários sites bem desconhecidos. Aí eu achei a Scrive, né? Que foi o que eu mais gostei de todas, né? E, tipo, eu achei, gostei, participei do concurso de vocês lá, tudo. E eu comecei a gostar de publicar mais na Scrive, né? Publico em todo Aham. lugar, mas a Scribe tá sendo o lugar que eu tô mais gostando, mais curtindo de publicar. Tanto que você até falou, né, que eu sou bem ativo lá, né? Tipo, todo dia É. eu entro, fuço lá. Então, Ah, bom que você gosta, a gente fica muito feliz. É, a gente gosta muito de revelar também. E falando em concurso, você teve um texto seu no top 5 do concurso de história de carnaval. E é muito é, louco, porque foi um texto fúnebre, né? E a gente isso. normalmente não relaciona carnaval com coisas mais, né, fúnebres. Então foi muito legal tipo, surpreendente ver seu texto lá e como ele encaixou tão bem no tema, né? Né? Mesmo sendo que não tá. Não é um clichê, né? É totalmente algo que você não imagina. Então, como é que foi escrever esse texto? Na verdade, eu nunca imaginei escrever alguma coisa sobre carnaval, né? Acho que talvez nunca escreveria se não fosse a ideia do concurso, né? Mas aí eu lembro que vocês publicaram no Instagram que ia ter esse concurso. Até então eu não sabia que vocês faziam isso, né? Aí eu até comentei, nem sei se foi você que respondeu lá, eu falei, pode ser um conto de terror? Aí comentaram, né? Desde que seja carnavalesco. Aí do nada criei, como eu tô nessa ideia de escrever contos fúnebres, né? Que vai ser o nome do meu primeiro livro. Aí eu falei, vou tentar encaixar isso no carnaval, né? Peguei também a Uhum. ideia de quaresma, o pessoal fala, né? Que é uma data macabra, né?
E aí foi É. isso, eu comecei a escrever assim, geralmente quando eu escrevo meus contos eu não tenho um final para eles, né? Eu gosto de ir escrevendo e o final surge do nada, né? Não tem o texto Aham. certinho, né? Então eu nem sabia do que ia rolar nesse conto, eu sei que eu queria escrever algo macabro, né? E aí do nada veio Uhum. aquela ideia dos cachorros lá, e foi assim que veio a ideia de escrever ele. Foi tipo do nada mesmo. Aham. Então foi por causa do evento. Assim. Legal, ó, a Foi? gente É, acho que conseguiu. jamais Ah, escreveria. bacana. Eu fiquei feliz de ter ficado nisso, assim. É, a gente, os eventos, as tags que a gente coloca, sugestões de tags mensal, por cada mês, né? Tudo isso é a gente tentando mesmo dar uma inspiração, porque realmente, às vezes, só de você bater o olho em alguma coisa, você já fala, meu Deus, já sei o que eu vou escrever, né? Então a gente está sempre tentando É. estimular a criatividade, dar inspiração para quem está na plataforma conseguir mesmo ir para caminhos que nunca achou que iria, sabe? Então é isso. Uhum. Nunca achei que ia escrever de carnaval, mas você conseguiu linkar o carnaval com o terror e ficou super legal. Então, Pô. muito bacana. E aí, falando nisso, acho que amanhã esse conto vai ser narrado em um podcast. Eu acho que vai sair amanhã, Não, o desfile que fúnebre. legal. Qual podcast? Passa aí o É horário o pra Mal- gente. Não, ele vai ficar. Eu não sei bem o horário, mas fica salvo no Spotify, né? É o Sim. Maldito Ah, Cast, o nome. Quem quiser bacana, gente. ouvir depois. Isso aí, eu vi depois. Nossa, que legal. E como é que aconteceu isso? Leram seu texto e aí te chamaram, pediram autorização para passar no podcast? Você que enviou? Como é que foi? Não, então, esse cara do Maldito Cast, o Felipe, ele pesquisou autor, ele queria narrar, né? Ele narrou dois contos Ah, de autores já antigos, né? E ele queria achar mais autores nacionais, né? Ele falou que escreveu no Google autores nacionais independentes, alguma coisa assim, e saiu logo o meu nome na Scribd. Ele conheceu a plataforma Scribd também por causa disso. Ele já leu alguns contos lá também. Então ele me achou assim, tipo, pesquisou no Google e achou e resolveu narrar. Gostou do conto e vai narrar. Mãe. nossa, que bacana. É isso, né? Por isso que é importante, às vezes, mesmo que a gente não esteja muito confiante ou ache que não vai dar em nada, a gente compartilhar o que a gente produz, né? Porque é isso, É. às vezes a pessoa que tá lá lendo fala, caramba, olha, quero te chamar para uma antologia, quero narrar o seu texto no podcast. Então, tipo, as coisas, as oportunidades, elas vão surgindo, né? Que incrível. Uhum. Isso que é legal. E o terror, ele é um gênero bem diferente, né? Acho que da maioria das coisas, porque ele tem umas características próprias, né? Mas no seu ver, qual que você diria que é a maior, a principal peculiaridade do gênero terror? Ah, eu acho que, tipo, surreal, né? Quando você coloca muita coisa surreal num conto, eu acho que isso é Hum, bem diferente, né? Do que você fugir um pouco do óbvio, né? Tipo, assassinos, fantasma. Então, se você colocar algo surreal, tipo, diferente, talvez até que alguém nunca viu, eu acho que isso é bem legal colocar, né? Tanto que quando eu escrevo, eu tento colocar, viajar um pouco, né? Umas coisas bem uhum, diferentes. É tipo, sei lá, os filmes do David Lynch, por exemplo. Você pega o filme dele, às vezes não faz sentido, mas é legal de assistir, principalmente por ser bem uhum. diferente, né? É bem peculiar, bem diferente do resto. Então, acho que no terror, se você coloca isso, né? De peculiar, tipo, que é muito surreal, que é muito estranho, eu acho que isso encaixa bem dentro do terror. Você se destaca, né? É. É. E escreveu de sempre, às vezes, né? Ah, com certeza. É bom. É bom tentar sair das caixinhas, né? Descobrir coisas É. novas. E você acha que as suas maiores referências, elas acabam vindo, então, do cinema mesmo, e não tanto da literatura? É mais do. Acho que vem de três lugares, né? Do cinema, em primeiro lugar, eu me inspiro muito. Tanto que algumas pessoas que lêem os meus contos falam que imaginam uma cena de um filme quando leem, Uhum, ou esperam que aquilo vire um filme, né? Já recebi muita mensagem assim. Então acho que eu penso, como assisto muito filme clássico também, acho que tem um tom mais macabro, né? Então eu penso bastante no cinema na hora de escrever, que eu acho que eu já escrevo pensando, talvez um dia eu faça um filme disso. Então talvez por uhum, isso. Vem da música também, que a música me inspira muito para escrever, principalmente músicas assim dentro do metal, né?
como tipo King Diamond, é uma banda que você escuta, parece que você tá ouvindo um conto de terror, porque é bem macabro, os sons que eles Uhum. colocam no fundo da música, essas Uhum. coisas. E a música clássica também, tipo Paganini, tem uns sons de violino que é bem macabro, que dá para se inspirar bastante. Então vem dessas da música, do cinema e das histórias que a minha avó contava, né? Quando eu era bem novo, minha avó contava umas histórias que ela falava que era real, né? Eu não acredito hoje em dia, né? Mas ela falava muita história de assombração, essas coisas assim, né? E eu me inspiro muito nela, porque tinha muito essa coisa de ela contar histórias que aconteciam em velório, né? Velório dos familiares. Tanto que eu Caramba, escrevo muitos contos fúnebres por causa disso, eu acho. E vem da literatura também, né? Principalmente de Garland Poe e Lovecraft, são os que eu mais gosto. Vem um pouquinho deles também, a inspiração. Mas é mais do cinema mesmo. aham. Acho que música, quando você falou que você gostava muito de heavy metal, eu acho que tá muito ligado com o terror, né? Não tem Tá? como você não Uhum. estar e faz muito sentido mesmo. As coisas a música se conecta muito com a literatura, né? Cinema Sim. também, no fim das contas, você vê, tá tudo muito conectado. É arte, tudo arte, no fim das contas, né? É, até pinturas, né? Você pega pinturas do Goya ou do Caravaggio, você vê um tom macabro naquilo, você às vezes traz uma inspiração na hora de escrever. Então a arte Uhum, também, né? Você pega quadros, fotografias, essas uhum, fotografias em preto e branco da lua, galho seco, sei lá, essas coisas conseguem trazer uma inspiração na hora de escrever, de criar ambiente, tudo isso. com certeza. E a sua tá, então, histórias mais fúnebres desde pequeno. Então, você acha que pode ser que foi aí que nasceu o seu interesse pelo terror com a sua avó? Eu acho que sim. Eu acho que na verdade foi do cinema, né? Porque eu lembro que antes de eu entrar para a escola, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, mais ou menos, né? Quando a gente começa a ir para a escola, eu já Uhum. consumia muito filme de terror. Minha mãe gostava muito, né? E eu assistia, né? Ainda bem que eles nunca me impediram de assistir, né? Não todos Uhum. os filmes, né? Mas tinha bastante filme que eu consumia que não era muito bom para criança, né? Mas assistia com ela, tudo. Então acho que já vem desde aí. E Uhum. depois também com as histórias que a minha avó começou a contar, né? Eu já tinha uns 8 anos de idade, talvez 10. Então Uhum. vem daí, sim, quando eu era criança. Eu consumo, assim, terror desde sempre, né? Não só no cinema, tipo, pra mim, tudo, né? Tipo, eu adoro a época de Halloween, essas coisas, desde criança também. Então acho que vem desde de cedo mesmo, esse gosto. Eu tinha muito hábito quando criança também de assistir filme de terror. Acho que criança gosta bastante, né? É aquilo, morrer depois. Mas eu adorava assistir com meus amigos. É legal. E eu acho muito bacana isso também. Então, tipo, tinha um incentivo da sua família também. Você acha que até hoje Sim. você tem um incentivo para escrever da sua família? Não, hoje em dia eles não. A minha avó faleceu já, né? E minha mãe, ela não curte mais essas coisas de terror, né? Hoje ela é da Uhum. igreja, essas coisas. Mas assim, ela já leu, minha mãe leu meus contos, tudo, né? Achou legal. Mas não tem aquele incentivo. O incentivo era mais de quando era criança, de não me impedir de ver, né? Porque geralmente, né, os pais não gostam que crianças vejam esse tipo de coisa, né? Mas eles deixavam eu ver, então acho que o incentivo veio dali, né? Eles não me impediam de ver esse tipo de coisa. É, com certeza. Já deixar você ter o contato e o contato que foi te despertando o interesse e a criatividade. Então, foi muito bom, né, no fim das contas. E uma coisa muito bacana também é que você criou uma comunidade na Scrive com esse assunto, né? Chama Escritores de Terror. Me conta um pouquinho de onde veio a ideia de criar essa comunidade. Foi quando vocês começaram a divulgar, né? Que tinha as comunidades lá. E eu entrei para ver, vi que tinha algumas. E eu vi que ninguém tinha criado ainda de terror, né? Pra ser o primeiro a criar, né? Sabe, um dia bomba, né? Não sei, né? Falei, eu vou criar. E aí eu criei com a intenção de não só estar envolvido em publicação de texto, né? Poder falar sobre tudo ali dentro, né? Quem quiser pedir dicas, de repente, ou indicação de livros, e a pessoa também Hum, publicar o conto e é, colocar o link ali para a pessoa ler, né? Que ali vai estar as pessoas que gostam daquilo, né? Então vão estar sempre.
talvez vão ficar sempre ativos ali, né? E eu até criei Uhum. um esquema lá de uma publicação que é o Contos de Halloween, né? Que são contos que se passam no Halloween, e eu linkei todos os textos de Halloween que estão na Scribd, né? Os que eu encontrei. E aí em outubro dá para começar a divulgar, quem quiser ficar lendo só contos de Halloween, é só entrar na comunidade lá, tem a publicação Contos de Halloween, e já tem 17 contos lá. Então dá para, Não. se um dia tiver 31 contos, dá pra pessoa ler um por dia em outubro, né? Aproveitando a época do Halloween. É, E a minha vamos pôr ideia essa também é meta. depois. É, e a minha ideia também é quando contos natalinos também, quando chegar a época de Natal, linkar todos os contos de Natal, essas coisas assim. Então a comunidade está para isso, para publicar o texto e outras coisas também dentro do terror. Não precisa ser só literatura, né? Com certeza. É um espaço para todo mundo que curte esse gênero, né? Tem esse interesse em comum, possa compartilhar suas ideias, às vezes dicas de É, filme, músicas é, para te inspirar a escrever, né? Tudo isso é muito bacana. tipo, esse tipo de coisa mesmo que eu pensei na hora. É, poder, tipo, trocar mesmo uma figurinha em relação a esse interesse em comum, que é o terror, e que muita gente gosta, porque vai ver, se você for ver, né, a sua comunidade é uma das maiores comunidades na Scribd, acho que tem 25 pessoas, se eu não me engano. Bastante gente. Como é novo ainda, né? Até que é bastante, né? Como vocês criaram É, agora, né? sim, é uma funcionalidade que está super no comecinho, então tem Uhum. bastante gente que curtiu, é muito legal ver nas comunidades que tem tá bastante diverso, né? Tem do É, terror a poesia, então é bem bacana todas esses diferentes interesses, né? Porque dá pra ver que não importa o que você gosta, sempre vai ter alguém que gosta daquilo também. E que você pode, né, é. conversar e dividir, trocar figurinha mesmo. Uhum. Legal mesmo. E, e outra coisa que eu queria saber também é como que é o seu processo para escrever um texto de terror? Você você já começa a escrever, que você falou que você não tem um final pré-definido, né? Você vai escrevendo e vendo no que vai acabar acontecendo. Mas te vem uma ideia inicial e você já pensa que elementos você quer pôr? Como é que funciona esse processo? Então, eu primeiro vem a ideia, né? E aí eu começo a escrever. E aí o legal é você, quando você lê, né? O leitor, ler e saber como aquilo vai terminar, né? Então, eu acho legal também você escrever e não saber como vai terminar o seu próprio conto. E é isso que eu faço. Às vezes eu tenho a ideia e começo a escrever. Eu vou escrevendo, escrevendo e o final surge do nada. Tipo, eu gosto de, modo de dizer assim, né? Eu gosto de me impressionar também com o final, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Então elaboro toda a ideia, o início, vou escrevendo e só depois, tipo, eu reviso tudo para só depois eu começar a escrever o final. Então é meio que eu faço isso, né? E uma coisa que eu gosto de fazer também é começar o conto não dando detalhes, explicando quem é o personagem, o lugar onde ele tá, não. Eu já gosto de começar tipo na ação, né? Então quando começa a escrever já vai surgindo na cabeça e vai saindo. Tipo, já para tentar aprender quem for ler, né? De aprender logo na primeira linha, né? Pra pessoa começar a ler e não querer parar, né? Porque às vezes você começa explicando muito, né? Falando a idade da pessoa, não sei o que, não sei o que, a pessoa às vezes já se desinteressa, né? Então eu gosto de começar já em uma ação ou no final do texto para depois voltar para explicar como que chegou até lá. Eu acho que caiu sua internet. Voltou.
Voltou? Tá me vendo agora? Agora Ai, voltou. eu falei que hoje a internet não é melhores. Tive que Ah, quando é trocar época de aqui, mas chuva, assim, voltei. fica bem ruim. É, o vento também, né? Esse vento tá muito forte, daí já viu. Mas deu certo. E desculpa, acho que eu te interrompi, né? Não, eu acho que eu concluí, eu só não sei se eu viu. Na hora que eu tava falando, é só depois eu vi que tava travada a sua tela. Aham. Não, então você tava falando que você quer se surpreender também, né, com o final da história. Uhum. Me perdi. Ah, e aí eu falei que eu gosto de tentar já prender o leitor nas primeiras linhas, né? Eu já Aí, começo, verdade. tipo, ou na ação, em alguma ação, ou no final do texto, para depois voltar explicando como chegou até ali, né? Então eu gosto de Uhum. escrever assim, vai saindo, espontâneo, e depois eu penso no final. A Aham. ideia para escrever é assim. É, a gente gosta de usar esses recursos e é bem legal mesmo, né? Você já começa a ler, já tá tudo acontecendo, e você fala, meu Deus, quero entender, e realmente é, capta muito a atenção, né, dessa forma, com certeza. É um estilo bem legal. E você sente, é fácil pra você? Como é que funciona? Você é mais fácil pra você ter a ideia ou desenvolver o texto? O que você acha que vem mais fácil? Para mim vem mais fácil a ideia, porque todo momento eu tô criando ideias, né? O meu celular tem um bloco de notas cheio de coisas que eu quero escrever, né? É mais na hora de elaborar mesmo, porque, como eu falei, né, eu nunca escrevi antes, então às vezes eu demoro um pouco para escrever, né? Tem um conto que eu Uhum, estou escrevendo desde setembro. Setembro do ano passado, eu estou escrevendo até hoje porque eu fico modificando, eu acho que não tá bom. Eu tenho um pouco uhum, dessa coisa de perfeccionismo que me atrapalha muito, que não é legal. uhum, E eu fico uhum, achando que não tá bom, eu fico arrumando é. toda hora. E tá desde setembro aí eu tô tentando terminar esse conto, né? Mas as ideias, todo momento vem. Tipo, qualquer coisa que eu vejo, já vem uma ideia na cabeça. Tanto que vocês têm um concurso novo agora de fantasia, né? Aí quando vocês falaram do concurso de fantasia, foi no mesmo dia que eu li um conto sobre sereias, né? E aí eu já falei, ah, vou Uhum, escrever sobre sereias, nunca escrevi. Então surge do nada, assim, né? Surgiu a ideia do concurso de vocês e o conto que eu li. Aí do nada eu quis escrever sobre sereia, que vai ser meu conto para esse concurso de agora. Então é do nada, assim. Surgem as aham. ideias, mas para escrever é um pouquinho mais difícil para mim. É porque é mais trabalhoso mesmo, né? E aí É. tem isso que você falou. Nunca acha que o que a gente faz tá bom, né? Nunca. A gente se duvida muito do nosso trabalho, da nossa capacidade. Acho que isso é comum em muita gente. E aí realmente acaba sendo mais trabalhoso, até emocionalmente, né? Até tem Mas, uma frase que fala que o perfeccionista é um procrastinador, né? E é bem isso mesmo. com certeza. Você não consegue acabar, né? Você vai Você não deixando tudo. acaba porque você acha que não tá bom, aí você procrastina até. É, a gente precisa ficar de olho, né? Pra não deixar isso atrapalhar muito É. a gente. Mas eu acho que todo mundo no fundinho tem um pouquinho disso, pelo menos, né? Ah, tem. E de sereias é muito legal, porque acho que a gente tem um pouco a visão de sereias, dessa coisa da Disney, de princesa, mas na verdade, sereias é algo bem macabro, né? Tipo, se você vai olhar o, de quando surgiu a lenda, é a lenda das sereias, enfim, vem de uma coisa bem macabra, né? Então, uma coisa bacana de se explorar nessa visão do terror. É, tanto que aquela história da Disney, da Pequena Sereia, né? Se não me engano, vem de um conto, não sei se é um conto ou é um livro, que a história é Acho bem que. diferente, é um final macabro, né? Aí a Disney Uhum, fez aquele tipo mais bonitinho, né? E eu sempre achei que as sereias, assim, dá para contar umas histórias bem macabras sobre elas, né? Essas coisas de uhum. seduzir pescadores, esses negócios, né? Dá para criar umas coisas bem legais. Então eu pensei em. Faz tempo já que eu já pensei em escrever sobre isso, mas agora surgiu a oportunidade. De novo, né? Igual do carnaval. É isso aí. E realmente dá pra.
Acho que a fantasia e o terror andam muito de mão dada, né? Porque são isso, seres que a gente acaba às vezes criando, ou seres que já existem, mas existem assim no imaginário, tipo, ai, sei lá, lobisomens, sereias, mas que, né, são seres fantasiosos e que você consegue, tipo, muito fácil encaixar numa história de terror. E acho que Uhum. muitas vezes esse recurso é utilizado, né? A fantasia no É. terror. Uhum. Você gosta bastante de misturar esses dois gêneros? Eu não consigo dizer ainda porque eu escrevo há pouco tempo, né? Mas eu acho que eu gosto, assim, de misturar essas coisas, assim, de pegar o que não é muito, às vezes, ligado ao terror e unir essas duas coisas para tentar entregar algo bem macabro, né? Então, as Uhum, sereias, todo mundo vê, enxergam elas como uma coisa mais, não tão macabra assim, né? Então, é legal quando você junta essas duas coisas para deixar sim. macabra. Tem um livro que eu não sei se eu vou lembrar o nome agora, que foi um autor brasileiro que ele pegou contos, porque os contos da Disney, né? A gente tá falando da Pequena Sereia, mas muitos dos contos, na verdade, a versão original é de terror, né? E a Disney que deu uma É, tem. enfeitadinha. E aí tem um outro brasileiro, gente, eu não vou lembrar o nome. Ai, que dó. Mas ele escreveu um livro que acho que é Branca de Neve, Branca da Morte, o Sete, alguma coisa. Ele trocou essas palavras. E são todos, Uhum. são contos da Disney, com essa pegada do terror, e a capa é a Branca de Neve toda cadavérica, assim, tudo meio preto, macabro, sombrio. E, gente, eu gosto tanto desse livro. Queria conseguir lembrar o nome. Mas é muito legal a gente ver essa outra perspectiva de coisas que na nossa infância eram fofinhas e, na verdade, com essa perspectiva do terror, sendo que as histórias originais eram com esse lado macabro, né? Muito louco a gente voltar para as histórias originais. Eu acho que eu não cheguei a ver esse livro, não. Depois, manda lá. Fiquei curioso. Vou, vou, vou mandar para vocês darem uma olhada, porque esse livro é muito bom e ele é de um autor brasileiro. É legal. Mas, muito bacana ter você aqui. Obrigada pela Hum. participação. Ah, ó, Eu que agradeço. A Gnoma Biônica veio aqui, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. É esse mesmo, Ah, Branca dos Mortos, do Fábio Yabu. Gente, leia esse livro, é muito bom. E é vou nessa pesquisar pegada aqui. mesmo. Isso aí é. Obrigada por me lembrar o nome. Alguém ia saber, sabia que alguém ia... eu sou péssima com nome.